Olá, eu sou Farid, professor de português. Estou aqui para ajudar você a estudar com excelente nível, excelente qualidade, português para concursos. A matéria de longe é a mais importante de todas, pelo volume de questões e pelo fato de que ela é o desempate na maioria dos concursos. Quero conversar um pouco sobre vírgulas. Cidadão, antes de mais nada, vírgula é uma pontuação intimamente ligada à análise sintática. Sabe quando você estuda sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, período simples, período composto, lembra o período composto? As orações coordenadas, as subordinadas, as adverbiais? Isso tudo exige o emprego, o estudo de vírgula, tá bom? Ou seja, não dá para você sentar e estudar meia hora de vírgula só apostando na sua respiração. Estou cansado de ver por aí, assim, onde que eu coloco vírgula? Onde eu respiro. Quer dizer, se você não tem um grande fôlego, você vai botar mais vírgula do que quem é triatleta. O cara faz 200 metros de nado, corre 12 minutos, 50 quilômetros, não fuma, não bebe, só come verdura, ele vai colocar menos vírgula que você fumante? Eu vou, porque você fuma 4 maços de cigarro por dia? A gramática não está nem aí com o seu pulmão. Vírgula não é fôlego. Você está lendo, está sem fôlego, você faz eu. Para, respira e continua lendo. Irei visitar meus avós no domingo. Pronto, não precisei colocar vírgula. Eu apenas respirei. Respiração e vírgula não conversam. Para a gramática, tá bom? Outra coisa que eu escuto. Professor, não tem que ter vírgula aqui? Aí o professor responde assim, não fica estranho? Cidadão, estranho é você insistir em querer aprender o que não tem solução. Emprego de vírgula é análise sintática. Se você não souber identificar o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, a adjunta de nominal, o adjunto adverbial, o complemento nominal, o aposto, o vocativo e as orações do período composto, você não coloca vírgula corretamente. Combinado? Um exemplo simples e redondinho. O maior mercado mundial de café, sem dúvida, são os Estados Unidos. A prova quer que você ponha vírgula ou tire vírgula. A prova pega uma frase do texto e diz assim, marca alternativa em que a frase do texto recebeu uma pontuação de forma correta, tá bom? Vamos lá então? O termo mais importante de uma frase é o sujeito. Como é que você identifica o sujeito? Vai lá no verbo, achei o verbo, alguém é alguma coisa, eu já peguei um verbinho chato de propósito, tá bom? Eu estou pegando o verbo ser, antes do verbo ser apareceu o maior mercado mundial, mercado é um substantivo. Depois do verbo ser apareceu um outro substantivo, os Estados Unidos. Quando aparecer um substantivo, um verbo e um substantivo, isso é regra. O que vier escrito antes é o sujeito. O que vier escrito depois do verbo ser, tem que ser o verbo ser, e somente o verbo ser é o predicativo do sujeito. Lola era as alegrias do pai. Meu pai, substantivo, é a rocha da família. O substantivo que aparece antes é o sujeito, o substantivo que aparece depois é o predicativo do sujeito. Então, quem que é o mercado mundial ou que são os Estados Unidos? Apareceu o verbo ser? Antes do verbo ser, apareceu um substantivo? O maior mercado mundial de café, tudo isso é o sujeito. Olha que calamidade. Mas, Farid,
O verbo está no plural e eu aprendi até hoje que o verbo concorda com o sujeito. Por que o verbo está no plural? Para concordar com os Estados Unidos. É verdade, mas estamos falando do verbo ser. Não estamos falando de nenhum outro verbo. O maior mercado mundial atingiu, no singular, os Estados Unidos. O maior mercado mundial precisa dos Estados Unidos. O mercado mundial de café duvida, tudo no singular, tá vendo? Dos Estados Unidos. Mas como é verbo ser, antes do verbo ser apareceu o substantivo e depois do verbo ser apareceu um substantivo que é o nome próprio, um nome único, substantivo próprio, o verbo tem que concordar com esse nome próprio. Se a frase tivesse começado com os Estados Unidos, o verbo iria concordar com o sujeito, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior mercado mundial de café. Entendeu? Então, ótimo. O maior mercado mundial de café é o sujeito. Os Estados Unidos é o predicativo do sujeito. Por nada, observa que essa frase ela está na ordem direta. Apareceu o sujeito, o verbo e o predicativo. Quando aparece o sujeito antes do verbo, isso é ordem direta. Por nada, eu separo sujeito e verbo por vírgula. Por nada, eu separo sujeito e verbo por vírgula. Porque se você for no seu fôlego, você vai fazer o mercado mundial de café, sem dúvida, são os Estados Unidos. Você separou por uma vírgula o sujeito e o verbo. Olha a tragédia. O mercado mundial de café, sem dúvida, são os Estados Unidos. E você perdeu a questão. O mercado mundial de café são... Eu não posso separar sujeito e verbo por vírgula. Não posso separar predicativo do sujeito do verbo por vírgula. Agora, sem dúvida, isso aqui é uma expressão adverbial de afirmação. Com certeza, sem dúvida, certamente, é um advérbio. O lugar de todo advérbio é no final da frase. O lugar de todo advérbio é no final da frase. Só que, neste exemplo, o advérbio está deslocado na oração. Ele foi colocado antes do verbo. Ele não está no final da frase. Quando o advérbio estiver deslocado na frase, você pode, mas não é obrigado a fazer isso, você pode isolar o advérbio deslocado por vírgula. Então, mercado mundial de café, vírgula, sem dúvida, e vírgula de novo. Por que duas vírgulas? Para separar o advérbio. Porque se você colocar uma vírgula só, você separa o sujeito e o verbo. E se o advérbio estivesse no início da frase, separaria por uma vírgula. Sem dúvida, vírgula, mercado mundial de café, e a frase vai embora. Tá bom? Então, é importante saber o motivo de colocar ou não colocar. Por curiosidade, esse exemplo de pontuação que eu coloquei, atualmente é o que mais tem caído nas questões de pontuação de provas da VUNESP. Sabia? Em especial dela. Ela descobriu, que geralmente é separar sujeito e verbo por vírgula, e agora ela tem brincado bastante com os advérbios. Estude corretamente. E se precisar de fôlego, respire, relaxe e volte a estudar. Muito obrigado.